sei se um escritor pode ser formado no sentido de que... Não sei se um pintor pode ser formado, ou se um músico pode ser formado, se não existir, quer dizer, você não tem como, existe algo meio imponderável, né? O tal do talento, da aptidão, o, chame você como queira chamar, né? Por exemplo, eu posso fazer quantos cursos de desenho eu quiser, eu nunca vou ser uma grande desenhista, porque eu não tenho isso em mim, né? Eu posso chegar a ser proficiente, mas eu nunca vou ser Pablo Picasso, simplesmente porque não está em mim. Mas eu acho que a reflexão sobre o trabalho, ela é muito importante e nesse sentido é possível formar, é possível trabalhar com aquilo que já existe, né? Com sei lá, um talento que já existe, com um desejo que já existe de seguir por aquele caminho e simplesmente refletir sobre isso. Na verdade, a literatura faz parte da minha vida desde muito antes da música, né? A literatura me acompanhou, me acompanha desde que eu aprendi a escrever, basicamente, que eu escrevo, né? Comecei a escrever poesia muito cedo e fui daquelas adolescentes assim que passam as tardes deitadas no chão do quarto, escrevendo num caderno, escutando música, né? Aquele quase um clichê, mas sempre foi uma parte fundamental da minha vida. A leitura e a escrita sempre sempre foram a minha grande companhia, assim, o meu grande amor, eu acho, né? Tinha o apoio, né? Sempre tive o apoio, mas não tinha casa, assim, com uma biblioteca importante, nem nada disso, mas, assim, eu gosto de sublinhar que eu sempre tive o apoio absolutamente incondicional dos meus pais, né, com relação à coisa dos livros, né, me levavam para ver livros, para comprar livros, incentivavam as coisas que eu escrevia, liam, comentavam desde pequena. E eles eram músicos amadores, os dois, meu pai e minha mãe. Meu pai cantava, né, tem um vozeirão, assim, daquele estilo, assim, Orlando Silva. Minha mãe tocava violão muito bem. E eles faziam muitos saraus lá em casa, volta e meia, a casa estava cheia de gente, tocavam. Então eu também cresci com esse lado da música muito presente na minha vida. E houve um momento em que, né, naquela hora da adolescência em que a gente meio que se pergunta o que vai fazer da vida, e eu resolvi tentar a música, então fui fazer Unirio, fiz o meu bacharelado em flauta, mas aquilo eu comecei a perceber que aquilo era meio um sacerdócio, né? Que a música, ainda mais quando você decide se dedicar a um instrumento, você precisa horas e horas de estudo, de ensaio, disso, daquilo, e a literatura, que era a minha verdadeira cachaça, né, que fazia parte informalmente da minha vida, mas que me definia de alguma maneira, começou a ter cada vez menos espaço. Né? Então, no dia da minha formatura em música, no dia do meu recital de formatura, eu falei, bom, parou por aqui, né? Eu terminei, me formei, fiz até o fim, agora chega, agora eu vou... Você tinha muita clareza. Foi um momento de muita clareza mesmo. Eu só não sabia muito bem como era isso de ser uma escritora profissional, né? O que é? A pessoa vive disso, a pessoa tem que ter uma coisa paralela, porque a música era mais clara para mim, era mais claro o aspecto profissional da música, né? Eu vivia da música, eu dava aula, eu tocava aqui e ali, eu ganhava, né, juntando tudo, né, dava para viver. Mas como seria isso com a literatura era uma incógnita absoluta, né, para mim. E aí resolvi tentar a mão num primeiro romance para ver se eu conseguia desviar o caminho oficialmente, digamos, né, para a literatura. Bom, esse romance acabou sendo publicado alguns anos depois pela Rocco, e aí concomitantemente eu decidi ir fazer o mestrado em literatura, depois o doutorado em literatura, meio que para me aproximar do meio mesmo, né? Eu me sentia muito só, porque eu não tinha conhecido os escritores, amigos escritores, nem nada disso, não transitava por esse meio assim de jeito nenhum. E foi fácil esse começo, o primeiro livro? Eu tive a grande sorte de ter uma editora porque eu acho que o meu primeiro livro é um livro muito problemático, tanto que eu nem reeditei quando eu mudei de editora alguns anos atrás, eu saí da Rocco, fui para Alfaguara, mas eu dei a grande sorte de encontrar uma editora que
viu alguma coisa ali, né? Viu algum potencial, identificou alguma coisa positiva no meu trabalho e resolveu apostar não naquele livro, mas em mim como escritora. Isso foi um super privilégio, né? Mas o que eu achei que era, né? Quando o dia em que eu recebi um telefonema da Roku falando nós vamos publicar o seu livro e que eu falei, bom, isso aqui é o auge, né? Tudo já se resolveu. Mal sabia eu que aquilo era apenas o começo de uma caminhada que, na verdade, não tem fim, né? Porque a gente está sempre recomeçando e a gente sabe muito bem que viver de literatura é uma coisa extremamente difícil, né? Em termos materiais mesmo, né? Ainda mais para alguém que escreve em português, né? E que, fundamentalmente, embora eu more fora do Brasil há bastante tempo, mas a minha carreira ela existe fundamentalmente aqui. Você escreve todo dia? Eu procuro escrever todo dia. Eu acho que ajuda, né? Eu acho que comparecer é importante, ainda que seja para exercitar. Às vezes um dia de trabalho rende uma frase, às vezes rende menos algo, porque você vai lá escrever e você acaba apagando várias coisas que tinha escrito antes, né? Às vezes rende um pouco mais. Mas eu acho importante você sentar ali e comparecer mesmo, né? Se mostrar ali para o trabalho. E escrever para você é uma atividade prazerosa ou te angustia, assim, achar a palavra certa? É algo que te angustia? De jeito nenhum. Eu acho que eu não escreveria se me angustiasse. Eu nunca tive esse problema, assim, da luta com a página em branco. Estamos ali, sabe, nos boxeando, assim, e vendo quem vai vencer quem. Pensando no Cortázar mais uma vez, né, que era um grande boxeador e admirador de boxe, mas para mim é extremamente prazeroso e não que não haja percalços, né? Eu acho que como tudo que a gente faz na vida, enfim, não existe nada que seja só prazer, né? Sei lá, penso num maratonista, que corre porque ama aquilo e obviamente que há momentos em que ele acha que vai morrer, possivelmente, né? Mas aquilo é fundamentalmente por amor e eu acho que para mim a literatura é amor, é prazer, e mesmo os desafios que ela apresenta são desafios que me fazem, sabe, que fazem com que eu me sinta viva, mesmo os problemas, mesmo as coisas que naufragam. Eu, nos últimos 5 anos, acho que joguei fora assim, uns 5 ou 6 projetos diferentes. E é uma coisa que eu, sabe, escrever, sei lá, 60, 70, 80 páginas de um livro e chegar à conclusão de que não vai dar, assim, não vai dar para continuar, esquece, começa de novo, né? E isso também faz parte do processo, né? E isso é quase como que dizer que o prazer, ele inclui o não prazer, né? O não prazer ou desprazer faz parte do prazer. Eu acho que as histórias, elas meio que definem o formato no qual elas querem ser contadas, né? Eu diria que os meus gêneros do coração são fundamentalmente a poesia e o romance. O conto nunca foi muito a minhas, eu leio muito conto, mas eu acho que eu não penso histórias em formato de conto. Normalmente as minhas histórias requerem mais, tem muitos personagens, tem muitos eventos, quer dizer, elas requerem um espaço físico mesmo e temporal maior do que o conto oferece. Quase todos os contos que eu escrevi ao longo da vida foram sob encomenda. E é engraçado que eu funciono bem sob encomenda também, assim, eu gosto desses desafios, por exemplo, né, como na última Copa do Mundo, o Luiz Rufato veio com um projeto de um livro de contos sobre futebol e para mim foi super interessante pensar um conto sobre futebol, como fazer isso, quer dizer, eu gosto dessas novidades que esses desafios me trazem, né? Mas eu penso, as minhas histórias, elas vêm fundamentalmente, eu acho que pedindo o formato romance, né? E a poesia já eu acho que é uma outra relação com a palavra, né? A poesia tem muito mais a ver com o instantâneo, com algo sim, com a música, sem dúvida.
Cortázar fazia essa distinção, né, só que ele comparava o conto com o romance, né, com a fotografia e o filme. Eu gosto dessa distinção, mas eu mudo ela um pouquinho, porque para mim o poema é uma foto, né, um instantâneo, é uma polaroid quase, né, você capturar um instante. Não me vejo fazendo coisas muito distantes da minha experiência de vida, né? Digamos assim, quer dizer, eu não sei se uma autora que eu adoro, Margaret Atwood, eu não sei se eu teria, embora, né, admire profundamente o trabalho dela, não sei se eu jamais conseguiria fazer um trabalho como o que ela faz, né? Eu acho que minha cabeça funciona muito para a observação do cotidiano e o que essa observação do cotidiano traz, claro, de reverberação da memória. Então não é só a memória, não é só o tempo presente e claro, não é só a minha vida, né? Eu não escrevo e não escreveria, eu acho, embora eu não tenha nada contra, mas não é a minha onda, a coisa da autoficção. Mas, por outro lado, tudo que a gente faz é um pouco, porque nós somos o protagonista da nossa própria vida, né? E aquilo que a gente escreve com o nosso próprio olhar. Então, é claro que nós estamos presentes ali, né, em tudo que a gente faz. Mas eu gosto muito de falar da lição do Manuel Bandeira, do humilde cotidiano. Eu acho que esse humilde cotidiano, para mim, é a minha matéria-prima da escrita, sabe? A observação dos detalhes que contém o todo, sabe? Num certo sentido, né? Aqueles pequenos detalhes que são representativos e que são evocativos de tanta coisa, né? Uma pequena cena, um pequeno detalhe de algo, um pequeno evento que parecem embutir muito mais do que aquilo que eles efetivamente são, né? E esse jogo com a memória, principalmente com a memória da infância, dos personagens, não minha necessariamente, né? É um jogo também que me interessa bastante. E você falou dos personagens, como é que você se relaciona com seus personagens? Você tem aquela... Você chega a dizer assim, agora eu queria que ele fizesse isso, mas ele está fazendo outra coisa, então eu vou ter que aceitar o que ele está fazendo. Tem essa ideia do... Eu acho que isso acontece sempre, sabe? O que é bom, na verdade, porque o personagem, ele acaba ajudando a gente a escrever, né? Quer dizer, ele meio que te indica o caminho num determinado momento, né? A partir do momento em que ele está ali já existindo, né? Em que ele já foi concebido, já ganhou uma certa tridimensionalidade, ele às vezes te aponta direções, né? E às vezes se insubordina de tal modo que você precisa se livrar dele, né, e criar outro personagem, porque aquele ali já não está mais servindo, né? Eu terminei de escrever um romance agora, tem coisa de um mês, e foi muito interessante assim, a minha relação com uma das personagens desse livro, porque ela desde o início era uma personagem meio má, assim, digamos assim, né? Ela era a vilã da história, e conforme a história foi sendo narrada, ela foi se humanizando de tal maneira, quer dizer, ela nunca perdeu, ela comete um ato muito feio, digamos assim, muito lamentável no livro, mas eu a via com a lente crítica desse ato que ela comete, né? Mas ao longo do processo da escrita do livro, eu fui entendendo essa personagem de uma maneira muito mais humanizada, sabe? E ela, bom, eu terminei o romance, ela continuou sendo a mesma personagem, mas eu a entendo agora muito melhor, né? Quase como você conviver com um criminoso e saber que um criminoso não é só o crime que ele cometeu, ele é um ser humano complexo, né? E isso é uma experiência fantástica, eu acho, assim, é um privilégio, na verdade. Olha, acho assim, mas totalmente, né? Recentemente eu tive uma discussão com um amigo que falou: literatura não serve para nada. Ele é escritor também, mas ele falou: literatura não serve para nada. Hitler lia literatura, né? Se a literatura tornasse as pessoas
melhores, né? Quer dizer, e o que dizer, né, de situações assim. Mas eu acho que isso não é um argumento lógico assim completamente furado. Eu acho que a literatura, obviamente, né, muda a nossa experiência do mundo. Ela tem, digamos, ela tem o potencial de mudar a nossa experiência do mundo, a nossa capacidade de reflexão sobre as coisas, né, a capacidade de te apontar para outras, sei lá, para outros prismas, né, para outras óticas, mesmo que você depois volte para a sua, né, mas te colocar em contato com outros mundos. Eu acho que como disse Fernando Pessoa, né, de que a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta, né? E não basta, né? A gente tem a impressão de que isso aqui é muito pouco, de que a cabeça precisa transitar por outros espaços também, né? E eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida do potencial salvador, eu diria quase, sabe? Da literatura, da escrita, da leitura, e eu falo isso, assim, por experiência própria, até em termos, assim, bem práticos, sabe? Eu, com a experiência que eu tive com depressão foi uma experiência que, assim, nada me ajudou. Só uma coisa me ajudou: escrever, ler e escrever. Foi o meu antidepressivo, porque os antidepressivos estavam acabando comigo, né? Me destruindo os remédios físicos, né? Os remédios efetivos. E chegou um momento em que eu falei, bem, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 10 horas por dia, eu vou sentar aqui na frente dessa máquina e eu vou ficar escrevendo. E foi o que salvou. Então salva coletivamente e salva individualmente, né?